Bom dia! A gente começa agora mais uma edição do programa Perspectivas, seu programa de entrevistas aqui no SBT News. E o nosso convidado de hoje é Marcelo Crivella. É engenheiro civil, cantor, compositor, escritor, bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, também é político. Filiado ao Republicanos, foi senador da República, ministro da Pesca no governo Dilma Rousseff, prefeito do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela entrevista, prefeito. Eu é que agradeço a você, Débora, e o SBT, por essa oportunidade. Hoje eu estou aqui em Brasília, o ex-prefeito está no Rio de Janeiro e graças à tecnologia a gente vai poder fazer esse papo. Bom, então o nosso chat está aberto, convido você também a participar. O senhor é uma grande liderança evangélica já há bastante tempo e o senhor continua licenciado, né, da Igreja Universal do Reino de Deus? Exatamente. Eu praticamente estou toda semana nas igrejas pregando, mas não exerço função. Não tomo conta de igreja, nem de região, nem de país, portanto, sou licenciado. Certo. E aí, hoje em dia, eu sei que o senhor voltou, né? O senhor faz as pregações, hoje nas suas participações, o senhor arrasta ali 10, 15 mil pessoas. Como é que está sendo esse contato com os fiéis? Ô, Débora, para mim é uma coisa enriquecedora, é uma bênção, porque depois de 4 anos na prefeitura, em que eu trabalhava de domingo a domingo, praticamente só ia à igreja domingo de manhã, agora eu tenho a oportunidade de ir aos cultos durante a semana, de atender as pessoas, de conversar, de orar, de pregar, de cantar. Ontem mesmo eu estava em Teresópolis e hoje vou estar, daqui a pouquinho, em Petrópolis, ali na Rua do Imperador. Então esses momentos para mim são, eu diria a você, revigorantes. É uma, vamos dizer assim, uma recompensa de certa forma, por não ter sido reeleito prefeito. Certo. E o senhor, antes, né, de ser prefeito, o senhor já estava na política, né, foi ministro, senador, mas sempre manteve, na medida do possível, essa atividade na igreja, esse contato direto com o público, né? Eu queria entender, sob esse ponto de vista, se o senhor acha que, antes da prefeitura, a gente está colocando aí, foram 4 anos, mais 2 agora, né? Nesses 6 anos, o povo brasileiro mudou, está diferente? Sem sombra de dúvida, a política se radicalizou de uma forma que nós, brasileiros, não conhecíamos antes. Não é da nossa natureza, da nossa índole, da nossa vocação, a política tão, vamos dizer assim, extremada. Acredito que isso é uma fase, mas que deve voltar para, vamos dizer assim, para o que sempre foi, a política ser um debate de ideias, sem ofensas pessoais. Eu fui vítima aqui de um voluntarismo, ah, vamos dizer assim, da magistratura, do Ministério Público, por causa também de notícias inclementes, notícias duras o tempo todo da imprensa, de tal maneira que a magistratura achava que deveria tomar alguma ação contra o governo. Então, na primeira denúncia, já se fez uma verdadeira devassa na prefeitura. Mas isso eu sei foi reflexo também da, vamos dizer assim, da perseguição da mídia à nossa administração, a perseguição dura, inclemente, que tem seus benefícios, porque a gente acaba, vamos dizer assim, ficando mais alerta para possíveis erros. Mas é difícil escapar, porque o que eu falei para você, a política se tornou algo assim avassalador. Não fui só eu vítima, não, o Brasil inteiro aí tem pessoas que hoje estão dando depoimentos e o próprio Supremo Tribunal Federal, porque demora um pouco para chegar no Supremo Tribunal Federal, revogando uma série de processos que foram feitos sem nenhuma, eu diria a você, sem nenhum rito judicial, sem respeito ao direito. E esse momento no Brasil eu acredito que está passando. Nós vamos voltar a uma vida institucional em que o debate seja das questões da política e também dos interesses do povo,
sem que haja uma coisa pessoal, um ódio partidário, uma coisa ideológica, que em outros tempos conduziam até a guerra. Hoje fica nessas ofensas digitais, mas que também trazem grandes prejuízos. Por que o senhor acha que o senhor foi perseguido pela mídia, como o senhor diz? Olha, quando eu assumi a prefeitura, há uma grande emissora no Rio de Janeiro que me chamou para almoçar. E eu fui. Eles foram muito gentis. Nessa ocasião, foi dito sobre o interesse que havia de se construir um rio melhor, etc. e tal. E eu expliquei a eles que no meu mandato eu tinha imensa dificuldade de manter os padrões de investimento na publicidade, porque herdei dívidas do governo passado da Olimpíada. Pela primeira vez no Rio de Janeiro, nós tínhamos que pagar 2 bilhões de reais por ano. 2 bilhões e pouco, somando os 4 anos do meu governo, quase 10 bilhões. Ora, isso é um valor que é impossível, não é? Então, cabia ao prefeito, eu vou dizer assim, rever essas coisas. Me parece que aquilo ali foi considerado como um desacato, porque você chamar uma autoridade, fazer um almoço e pronto, recebeu uma notícia dura. Me parece que alguns diretores disseram para si, ou dentro do seu coração, olha, ele veio aqui de boa vontade, mas não entendeu, vai voltar de joelho. Mas ocorre que não foi só as dívidas da Olimpíada. Eu tive as piores chuvas dos últimos 100 anos e a pior pandemia. Além disso, tinha o carnaval. 70 milhões a prefeitura tinha que bancar numa festa privada, sabe, Débora? O carnaval não é aberto para todos, você tem que comprar ingresso. Eu fui ver a contabilidade. Essa grande emissora faz a transmissão com exclusividade e na publicidade recebe 250 milhões. A venda de ingressos está em torno de 100 milhões. São 350 milhões que aquela festa fatura. Não é justo que a prefeitura pague tudo. O carro alegórico, as fantasias, os instrumentos, pague a luz, pague a limpeza da Conlurb, que é exaustiva, os guardas municipais, as centenas de médicos, sobretudo quando a gente tinha uma fila enorme de pessoas esperando para fazer cirurgia. Depois tive o problema das OS. As organizações sociais são muito importantes para a administração pública, porque elas têm uma gestão privada. E como também não têm fins lucrativos, elas não pagam direitos trabalhistas. Portanto, ao contratar médicos, enfermeiros e todo o pessoal da saúde, o custo fica mais baixo. Ocorre que as que estavam na administração, na minha ocasião, sabendo de que eram indispensáveis, usavam desses argumentos para não prestar conta. Então, nós da Secretaria de Saúde, a Prefeitura, resolveu criar a sua própria OS, a sua própria organização social, chamada Rio Saúde. E, a partir daí, pôde exigir das demais privadas que prestassem conta. Num processo com ampla defesa, foram tiradas também, e até com certificado de inidoneidade. Uma delas depois foi trabalhar com o governador do estado, e acabou fazendo tanta confusão lá na época da pandemia que o governador perdeu o cargo, foi afastado. Por último, o pedágio. Aqui no Rio de Janeiro, Débora, nós temos um pedágio da linha amarela que foi construído na época em sociedade com uma empresa chamada OAS. O município entrou com metade do valor, a OAS entrou com a outra metade do valor. Para pagar a metade dela, foi-se concedido um pedágio durante 10 anos. Ninguém sabia quantos carros iriam passar. Então, supôs-se que seriam 50 mil carros. Pois bem, essa suposição foi abaixo da realidade, porque hoje passa lá mais de 120 mil carros. E o pedágio já não tem mais 10 anos, já passou de 20 anos, de tal maneira que o prejuízo da prefeitura e da população é imenso. Numa lei votada na Câmara Municipal, foi feita a encampação do pedágio. O grupo que controlava o pedágio, o grupo árabe, o Mubadala, ficou também conformado. Então, eu digo a você que a pressão que nós sofremos desses 4 grupos e com os interesses de uma mídia que não era atendida, criou um problema danado. Agora, Débora, você me perdoe de me estender um pouquinho. O atual prefeito, quando começou a administração, ele tem uma característica de não ter controvérsias. Voltou o pedágio, voltaram as OS com 2 bilhões e meio, os recursos da publicidade subiram para 250 milhões, e o carnaval voltou também
com os recursos de antigamente. Isso tudo tirou o nome dele da mídia, embora a cidade esteja com imensos problemas. Hoje a mídia guarda o prefeito. Quando critica, critica a prefeitura, critica um setor e outro, mas a figura do prefeito é preservada. Agora, eu pergunto a você, Débora, o hospital de campanha que nós construímos, com as economias que fizemos com 500 leitos, esse fechou. As escolas que abriam dia de sábado, pela primeira vez no Rio de Janeiro, escolas nas áreas pobres abriam dia de sábado para as crianças tomarem café, fazerem reforço escolar, almoçar, brincar e ir para casa. Milhares, 20 mil crianças vinham todos os sábados, crianças pobres que não tinham para onde ir aos sábados. Isso fechou também. O uniforme escolar que nós compramos com tênis, com camiseta para todos, também parou. Você vê, os mutirões de cirurgia, aí, como o Dória fazia em São Paulo, nós fazemos aqui os mutirões de cirurgia. Eu operei 313 mil pessoas, de catarata 60 mil idosos. Acabou também os mutirões de cirurgia. Então, é o que eu digo, quer dizer, se você não estiver disposto a comprar a briga em favor do povo, a sofrer em favor do povo, se você quiser governar, mas de maneira confortável, sem ser criticado, para ser aplaudido, desfilar no carnaval, é uma opção, mas quem vai sofrer vai ser o povo. Agora, de certa maneira, né, o senhor acabou de relatar as dificuldades financeiras mesmo, quando o senhor assumiu a prefeitura, as dificuldades financeiras que vocês encontraram em caixa, a dificuldade até de obter empréstimos, né, junto ao BNDES e tudo mais. Então, assim, o senhor tinha menos dinheiro mesmo, como o senhor disse, né, isso são números. De certa maneira, também, com menos dinheiro, o senhor pôde fazer menos coisas. Então, assim, também não houve momentos ou setores que ficaram também deficientes de serviço, de carência da população mesmo, né? De coisas que a prefeitura poderia fazer. Ou seja, concluindo, né? Com menos dinheiro também, talvez, a administração tenha sido um pouco pior. O senhor também não faz esse reconhecimento? Claro que reconheço. Gostaria de ter feito muito mais. Nesses momentos em que a gente não pode fazer tudo, a gente tem que fazer o prioritário. E o prioritário era saúde e educação. Como eu disse a você, fizemos como nunca mutirões de cirurgia, zeramos filas e cuidamos das crianças com melhor uniforme, colocamos internet em todas as escolas do Rio de Janeiro. Não existia café da manhã nas escolas do Rio. A maior rede de escola municipal, maior do que São Paulo, é o Rio de Janeiro. São 1.536 escolas. Antes da minha administração, não havia café da manhã em todas as escolas. Passaram a ter café da manhã em todas as escolas. Almoço também. Como falei com você, compramos 650 mil tênis, camisetas. Antigamente eram apostilas. Aí nós passamos a fazer livros, imprimir livros nas gráficas, para que não fosse aquelas folhinhas grampeadas que amassavam. Chamamos os professores concursados, muitos professores concursados. Agora, é claro que numa situação dessa, em que você tem que priorizar a saúde, a educação, senão as pessoas vão morrer, senão as crianças vão ficar mal educadas. Com certeza, você vai encontrar buracos na rua que demoraram a fechar, lâmpadas que demoraram a ser trocadas. Você vai encontrar situações em que a imprensa vai explorar como se fosse, quer dizer, a imprensa que eu digo, aquela que tinha as suas pretensões não atendidas. As demais emissoras do Rio de Janeiro foram compreensivas e relatavam a realidade. Mas as demais, a grande emissora do Rio de Janeiro, chegava a dizer que o hospital estava fechado quando o hospital estava aberto. Um verdadeiro absurdo. Olha, Débora, deixa eu te falar que coisa interessante que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. Um ano antes da pandemia, eu senti no meu coração, orando, eu orava todo dia, pedia a Deus que me orientasse, que eu deveria comprar equipamento para os hospitais. E você sabe, Débora, quando esses equipamentos chegaram, milhares de monitores, centenas de respiradores, focos cirúrgicos, camas de cirurgia, mais de 150 aparelhos para anestesia,
Nesse momento surgiu a pandemia. E não só tínhamos para nós, como emprestamos para diversos municípios do estado do Rio de Janeiro. Mais de em torno de 25 municípios vieram buscar respiradores aqui. O mundo não tinha. São Paulo, Dória mandou um avião para a China, voltou vazio, porque não tinha como vender. Você sabe que a grande emissora não deu uma nota. Nós éramos o único município no Brasil, quiçá no mundo, que construiu um hospital de campanha com 500 leitos, sendo 100 de UTI, com respirador, com monitor, com camas, com aparelho de anestesia, tudo novo, mas não foi dado uma linha. Pelo contrário, buraco na rua, cano furado, luz apagada, e assim é a maneira da imprensa, vamos dizer assim, requerer que parte da imprensa, requerer que as suas ambições, muitas delas loucas e desvairadas, sejam sempre atendidas. O senhor passou por essa experiência, né? O senhor já foi ministro, o senhor foi senador, prefeito. Vamos falar um pouquinho dessa eleição. Quais são as suas... O que está no seu coração? Conta pra gente. Como é que vai ser a sua participação nessa eleição? Olha, o meu partido republicano é um partido que hoje tem 43 deputados federais. Esse partido foi fundado há alguns anos atrás por mim e também pelo presidente José Alencar. Débora, ele era vice-presidente do presidente Lula durante 2 mandatos, e na época nós pertencíamos ao Partido Liberal, esse partido que hoje está o presidente da República, o PL. Naquela ocasião o PL teve um problema com o mensalão. E aí a proposta que eu e o Zé Alencar apresentamos ao partido foi rejeitada, e nós então resolvemos fundar um novo partido, chamado PRB, Partido Republicano Brasileiro, que ganhou o número 10. Depois o nome passou a ser Republicanos. Veja, o Zé Alencar era vice-presidente do Lula, e todos diziam que se ele fosse para um partido, começando naquele momento, sem fundo partidário, sem tempo de televisão, o Lula não o escolheria para ser vice na reeleição. E eu era o líder do PL. Eu deixaria de ser líder para ser um senador isolado, sozinho. Nós fizemos isso, sabe, Débora, na esperança de que o nosso exemplo, o nosso idealismo, nossa renúncia, o nosso sacrifício, pudesse criar no Brasil uma coisa diferente na política. Normalmente os políticos saem dos partidos que têm pouco dinheiro para os que têm muito dinheiro. Pouco tempo de televisão porque tem muito tempo de televisão. Nós temos o contrário. Nós saímos de um partido que tinha tudo para um partido que não tinha nada. E acho que isso deu certo. Hoje são 43 deputados federais e um senador. Eu tenho certeza que meu partido vai crescer nessas próximas eleições, pelo Brasil afora, e será uma força no próximo governo. Já é nessa, mas terá uma atuação ainda mais destacada no próximo governo. Nenhuma decisão nesse país será tomada sem ouvir os republicanos. E quais medidas concretas o senhor, né, como, enfim, essa figura tão importante dentro do Republicanos, quais medidas concretas vocês estão tomando para fazer que essa ampliação se concretize? Bom, nós temos um objetivo, quer dizer, nós temos um estatuto que é o nosso objetivo. Quer dizer, cada um dos membros e atuais pretendentes conhecem a maneira de sermos. Quem olha para os republicanos vê muitos evangélicos. Sabe que somos, vamos dizer assim, defensores de uma política austera e também das liberdades religiosas e das liberdades democráticas civis para todos. Não só para evangélico, mas para católico, para espírita ou para quem não tem religião. Defendemos também a família. Achamos que a instituição familiar deve ser preservada no âmbito da nossa sociedade. A defesa da família é algo para nós inegociável. Respeitamos também aqueles que optam por pensar diferente. O meu partido, e quando fui governo aqui no Rio de Janeiro, tomei todas as medidas de proteção
vamos dizer assim, a LGBT, como é popularmente conhecido, e até as outras letrinhas. Nunca permiti, e tenho certeza que ninguém do meu partido permitiria qualquer tipo de discriminação ou preconceito. Há vários deles que participam do nosso partido e que conosco comungam também de que a família deve ser preservada. Nós devemos preservar o Dia das Mães, o Dia dos Pais, enfim, o casamento religioso, o casamento civil, o registro. Essas são coisas muito valiosas para nós. Eu acho que quem olha para o Partido Republicanos enxerga isso na gente. Nós não somos um partido diferente, eu diria, dos conservadores. Não digo a você que somos um partido, você vê as decisões nossas, de extrema-direita. Nem somos um partido que toma posições contrárias nas reivindicações da esquerda em favor do trabalhador, em favor dos agricultores, em favor de uma melhor distribuição de renda. Não tenha dúvida que o meu partido estará ao lado dessas reivindicações da esquerda que possam trazer benefício ao nosso povo. Certo. E como é que estão, então, vamos falar um pouquinho da sua situação pessoal, né? Eu quero saber, o senhor é candidato a quê esse ano? Querida Débora, as convenções dirão. Eu tive agora uma grata surpresa. Você sabe, eu fui preso no ano passado e passei um período difícil. Para minha esposa foi talvez os dias mais duros da vida dela. Houve também um momento trágico. Durante a minha prisão, a minha mãe faleceu. Eu sou filho único. Eu perdi meu pai quando era missionário na África. Portanto, ficou só eu e minha mãe. E você imagina o que foi para mim ter que fazer o sepultamento da minha mãe sem poder comprar uma rosa, sem prestar uma última homenagem. Eu fui escoltado como se fosse um grande bandido numa viatura. Desculpe, Débora. Eu estou assim também, é o tempo. Eu fico um pouco emocionado. É o tempo, Débora, e também as emoções. Então, perdi minha mãe. Passei dias muito difíceis. Haviam aqueles que diziam que eu nem deveria disputar essa eleição. Mas, graças a Deus, o Ministério Público Eleitoral, ele verificou que não havia justa causa para a denúncia que eu sofri. A prisão que eu tive, faltando 4 dias para terminar o governo, não é porque eu tinha feito alguma coisa errada. É porque eu poderia fazer. Constranger testemunhas, destruir provas e fazer pagamentos indevidos nos últimos 4 dias. Mas havia alguma prova de que eu tinha feito isso nos 3 anos e 11 meses do meu governo? Não havia prova nenhuma. Nenhuma. Havia o medo de que eu fizesse. A gente está falando da questão do Ministério... QG da propina, é isso? Que virou o QG da mentira, Débora. O QG da mentira, o nome correto é QG da mentira, porque tudo que foi falado ali não tinha prova nenhuma. Agora, com grande repercussão na mídia adversária. Muito bem, o Ministério Público, o próprio Ministério Público Eleitoral pediu para arquivar, essa decisão foi homologada em Brasília e aquilo tudo acabou. Eu não tenho um processo, se você tirar hoje a minha ficha, nem aparece aquele processo, porque não foi dado baixa, perdão, não foi arquivado, foi dado baixa. É o preço que se paga, Débora, para se conseguir um lugar no coração do povo. Só lamento profundamente que tenha perdido a minha mãe, que eu era o único filho, gostaria muito que ela estivesse viva, para ver agora que na última pesquisa aqui do Rio de Janeiro, de intenção de voto para governador, sem que eu nunca tenha colocado meu nome, nem apresentado essa pretensão, nem o meu partido, eu apareça surpreendentemente em primeiro lugar, com candidatos que já estão fazendo campanha há praticamente 2 anos. Candidatos formalizados, um é o governador, que visita todo o estado com a máquina na mão, e o outro é um candidato de várias tentativas e que tem o apoio do presidente Lula. O presidente Lula esteve ao Rio para lançar esse seu candidato. Mas quem está em primeiro lugar é o prefeito que foi preso, que foi humilhado, que foi
destratado, enfim. E isso, para o meu partido, é algo que nos enche de orgulho e de alegria e mostra o coração do povo do Rio de Janeiro, que tem horror à injustiça. O povo, pelos fatos históricos da nossa formação social, política, cultural e religiosa, se identifica. Há uma afinidade quando vê a dor de alguém que passou pelo que eu passei. Verdade que chorei, mas como dizia o poeta, todos choram. E chegou a hora de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Você conhece essa música, Débora, que diz: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima? Esse é o brado que eu escuto nas ruas do Rio de Janeiro e do meu estado. Então, o senhor, respondendo a sua pergunta, conhece sim, bela música. E eu gostaria de entender, então, foi uma surpresa, né? Seu nome nem estava colocado para disputar, eventualmente, o governo do Rio de Janeiro. Mas, além de felicidade, o senhor está também com essa disposição de se lançar pré-candidato ao governo do Rio? Débora, você perguntar para um político se ele não ouve a voz das ruas, o político ele ouve a voz das ruas. O meu desejo é não só disputar, como dar minha própria vida em favor dessa população que já me honrou diversas vezes, mesmo disputando sozinho. Eu fui eleito senador disputando sozinho, fui reeleito senador disputando sozinho, prefeito também com uma aliança de 2 partidos muito pequenos. Foi o povo realmente que sempre me conduziu. E se essa for a vontade deles, se isso for demonstrado nas pesquisas, se as pesquisas crescerem, se sedimentarem, com certeza o meu partido vai olhar isso com muita atenção e digo a você, não sou candidato, mas poderei ser candidato ao governo do Rio de Janeiro se for essa a vontade soberana do povo. Veja, inclusive nós evangélicos, nas igrejas, nós sempre pregamos ao povo a coragem. Lembra aquelas passagens em que Deus disse a Josué: não temas, segue em frente. Se é isso que ensinamos, é isso que temos que praticar. Perfeito. E o senhor falou ainda sobre estar atento à vontade do povo, né? E as pesquisas de opinião são ali um indicativo, né? Não é resultado de eleição, mas são indicativos. Então, só para a gente entender, até qual prazo, mais ou menos, esses levantamentos de pesquisa de opinião, até que patamar, se o senhor se mantiver em primeiro, não sei se o senhor tem esse modelo, assim, para dizer, olha, se até agosto eu estiver em primeiro ou segundo lugar, serei candidato, algo assim. Débora, você está me fazendo lembrar o tempo que eu fui preso e que tinha realmente que responder. Débora... O senhor acha que eu estou uma boa interrogadora, então? Mas, Débora, não... É um papo. Débora, a política, sabe, Débora, ela não é uma ciência exata. Eu não posso precisar para você dizendo assim: Débora, no dia 1º de agosto, às 18 horas, se a pesquisa tiver com 23,5 a 24,8, então o meu partido terá tomado a decisão e nós vamos nos lançar. Essas coisas são um conjunto de circunstâncias que são incontroláveis. E eu digo a você, o vento sopra e todos vão para vencer ou para perder, mas nunca se acovardar, nunca recuar, nunca se agachar. O povo não merece isso. Os desafios podem ser imensos, mas o político precisa enfrentá-los. O que vai ocorrer, Débora, é que os próximos movimentos dirão: o que será melhor não é para mim, é para a população. E o partido tem um papel importantíssimo nisso. Há muitas pessoas no partido que dizem que Crivella precisa ser deputado federal, porque vai ajudar a eleger outros colegas. E isso para mim é uma honra. Você imagina eu poder ajudar outros companheiros a assumirem um cargo tão distinto na Câmara dos Deputados em Brasília? Seria uma honra que eu levaria para sempre. Há outros que dizem que não,
que seria melhor disputar o Senado, porque já fui senador 2 vezes, fui o senador que aprovou mais leis. Ô, Débora, você me permite aqui falar um pouquinho sobre isso? Você sabia que esse Minha Casa Minha Vida, ele nasceu com um projeto meu lá do Senado? Você me permite falar um pouquinho? Claro, claro. O Minha Casa Minha Vida, Débora, é um projeto que já construiu milhões de casas. Quando eu era senador, havia um projeto de lei de iniciativa popular que estava parado no Senado há 10 anos. Eram 2 milhões de brasileiros que tinham assinado uma proposta para fazermos de novo um banco de financiamento, um sistema, um fundo e um sistema de financiamento para a Casa Popular. Que antes de você nascer, Débora, bem na minha época da juventude, era o BNH, famoso BNH. A gente casava e ia lá no BNH para conseguir empréstimo para comprar um apartamento ou uma casa. Havia um ditado que dizia: a moça que casa quer casa, a moça que casa quer casa. Então, nós íamos no BNH para comprar a casa para nossa esposa e futuramente os filhos, etc. O BNH acabou. Então, esse projeto de iniciativa popular tinha 2 milhões de assinaturas e uma dessas assinaturas era do Lula, quando era sindicalista. Mas por que estava parado no Senado há 10 anos? Porque se dizia que tinha vício de iniciativa. O povo não pode propor um projeto que traga despesas para o governo federal. Despesa, só o governo federal, só o executivo é que pode tomar a iniciativa, porque ele é que sabe o dinheiro que tem. E eu, então, defendi a tese de que qualquer projeto de lei de iniciativa popular não pode ter vício de iniciativa. A Constituição não garante isso. O poder emana do povo, que o exerce com aqueles que foram eleitos ou diretamente, através dos seus plebiscitos ou iniciativa popular, etc. Ganhou e assim surgiu, nesse projeto que consegui aprovar, o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e também o Sistema Nacional de Habitação por Interesse Social. Aí surgiu o Minha Casa Minha Vida, que já construiu 3 milhões de casas. E um outro projeto, eu aprovei mais de 20 leis, mas um outro projeto que também me tocou muito na época que eu estava no Senado, é o seguinte, é que naquela ocasião nasciam no Brasil 2 milhões de bebês por ano. 2 milhões de bebês por ano nasciam no Brasil. 600 mil, Débora, não tinham pai declarado. Por quê? Porque a mãe saía da maternidade, ia ao cartório, e naquele momento o sujeito que a atendia dizia: cadê o pai? Ela disse: ele não quer vir. Então nós temos que colocar pai não declarado, pai desconhecido. Ela dizia: mas então o que eu posso fazer se ele não quer vir? Olha, você vai no fórum, lá tem um juiz, você fala com o juiz para intimá-lo. O juiz intimava o rapaz, que dizia que não conhecia a moça. Depois, quando surgiu o exame do DNA, alguns juízes diziam: você tem que fazer o exame do DNA. E ele dizia: eu não sou obrigado a apresentar provas contra mim mesmo. Eu já fui aconselhado pelos advogados do sindicato, meus amigos disseram que eu não sou obrigado. E pronto. Ele não era obrigado mesmo, a lei não obriga você a apresentar provas contra si mesmo. De tal maneira que 600 mil bebês, 600 mil crianças por ano não tinham pai declarado, trazendo para essas crianças um trauma terrível. Pois bem, no Senado Federal, apresentei uma lei, que demorou 10 anos para ser aprovada, para inverter o ônus da prova. O juiz acata o testemunho da mulher como verdadeiro. E se o rapaz quiser provar que não é o pai, ele faça o exame de DNA para provar que não é o pai e aí fica livre. E nesse caso, a moça pode, a esposa, a mãe, pode ser processada por falsidade ideológica. Acabou hoje no Brasil, não existe mais, graças a Deus, nenhuma criança sem pai declarado. Portanto, o Senado, a participação que passei lá, foi uma participação que me traz lembranças maravilhosas. Aliás, quando eu era prefeito, Débora, aconteceu um caso aqui. A moça disse que o pai era o fulano, o juiz chamou ele disse que não era o pai. Agora, de acordo com a nossa lei, ele tem que apresentar o DNA, ele apresentou o DNA e provou que não era o pai. A moça foi chamada para o juiz. E o juiz, então, advertiu.
E ela disse: seu juiz, eu não sou louca. Se ele não é o pai, esse não é meu filho. E olha, o juiz intimou a prefeitura, eu era prefeito na ocasião, nós tivemos que investigar o caso e, por incrível que pareça, os bebês que nasceram naquela manhã haviam trocado o bebê dela. Nos testes que fizemos, fomos encontrar o outro bebê já com a mãe, batizado, com o filho, etc, 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 e tivemos que trocar os bebês. Eu fiquei, vamos dizer assim, muito surpreso com isso, mas agradecido à lei que Deus tinha me dado a oportunidade de fazer, porque os bebês foram trocados e as mães, pronto, foram, inclusive, elas foram indenizadas para que, enfim. O senhor citou algumas leis que o senhor aprovou à frente, quando o senhor era senador da República, e voltar a ser senador. É uma possibilidade? Porque no Rio de Janeiro, assim, essa eleição é apenas uma vaga para Senado, por Estado, né? E tem uma situação aí bem empatada. O Romário quer tentar se reeleger com o apoio de Bolsonaro, Molon com o apoio de Lula, aí você tem também o Cabo Daciolo, que de repente pode disputar. Então, também não está uma disputa muito fácil. O senhor gostaria de tentar o Senado novamente? Olha, isso depende do partido. Se a decisão for para o Senado, ficarei imensamente honrado. Agora, eu quero lembrar a você que as minhas eleições para o Senado foram muito mais difíceis do que essa, com todo respeito aos meus adversários. Na primeira vez, eu era um desconhecido e enfrentei o governador do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, um vulto na história do nosso país, que tinha construído aqui uma obra extraordinária, que eram os Brizolões, escolas por todo o estado. E eu fui eleito e ele não foi eleito. Da segunda vez, eu enfrentei o Pisciani, Jorge Pisciani, que era o presidente da Assembleia de vários mandatos, um dos políticos mais, eu diria, carismáticos aqui da cidade, do estado do Rio de Janeiro, que tinha apoio dos 92 prefeitos. Eu tinha um prefeito comigo, ele tinha o que estava comigo, estava com ele também, porque eram 2 vagas, e pronto. Também fui eleito. Então eu estou acostumado no Senado a disputar eleições muito difíceis. Certo. E eu gostaria de falar um pouquinho também sobre a sua avaliação. Lógico, o senhor não é porta-voz dos evangélicos, mas o senhor tem um conhecimento, uma vivência muito grande. O governo Bolsonaro, ele foi eleito com grande apoio maciço dos evangélicos. Eu gostaria de saber, na sua opinião, na sua visão, o senhor acha que o governo Bolsonaro, ele está cumprindo o que prometeu em relação ao voto desse evangélico? Eu tenho a impressão, sabe, Débora, que o presidente Jair Bolsonaro tem tentado o máximo em cumprir as, vamos dizer assim, propostas ou aqueles desejos dos evangélicos. O que os evangélicos querem para o nosso Brasil? Uma sociedade mais justa. Os evangélicos não querem que todo mundo seja evangélico. Querem a defesa da família. Acho que o presidente Bolsonaro tem sido impecável nesse aspecto. As liberdades religiosas e um Brasil mais justo. Quer dizer, quando você lê a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, você vê uma luta de Deus para que não haja concentração de riqueza, o próprio dízimo. O que era o dízimo no início eram as pessoas deixarem na sua plantação as frutas que caíam ao chão, ou elas seriam consumidas pela natureza, ou pelos pobres que recolhiam. Ajudar as pessoas, quer dizer, desde o início, dízimos e ofertas eram para distribuir aos pobres, para fazer evangelização. Isso, estou falando de 5.000 anos atrás. Você não tem hoje um evangélico que não seja dizimista, que não dê ofertas na igreja. As igrejas já estão prontas, estão construídas, mas as pessoas continuam pelas obras sociais, pela educação religiosa nas escolas, pelos hospitais, também universidades. Digo aí os metodistas, os presbiterianos, a Assembleia de Deus, os mais antigos, e a Universal, a Igreja da Graça e todas as demais que são modernas. O que eles querem é uma sociedade fraterna, uma distribuição de renda maior.
Acredito que o presidente Jair Bolsonaro tenha tido imensa dificuldade nisso pela crise que ocorreu, não é? Uma pandemia que parou o mundo. Nós temos agora uma guerra que dificulta a gente a conseguir, vamos dizer assim, melhorar a nossa agricultura, porque os fertilizantes vêm daqueles países. Temos um dólar a R$ 6, o que para nós é um prejuízo imenso, porque faz com que os nossos produtos sejam adquiridos pela Europa, pelos Estados Unidos, a preço de banana, mas aumenta o preço aqui. Então, o presidente sofreu muito com a inflação, o desemprego, graças a Deus, está melhorando. Agora, com todas as controvérsias do presidente, que muitas vezes os evangélicos oram para que ele consiga se controlar. É um dom de Deus, o domínio próprio, não é verdade? Jesus disse que a gente tem certas guerras que a gente só vence dando a outra face, não é? Dando a outra face. Isso é difícil na personalidade do presidente, e as controvérsias, as brigas, as lutas acabam o distanciando, de certa forma, eu diria, dos evangélicos, da natureza dos evangélicos, que não são dados a essas coisas. Mas acredito que todos os evangélicos oram pelo presidente, todos, sem exceção, todos os evangélicos de qualquer denominação, até porque é um mandamento bíblico, orai pelos vossos governantes, oram e pedem a Deus que o presidente tenha sucesso, que o seu governo seja um governo abençoado para o povo. E eu, pessoalmente, vejo que o presidente Lula teve a chance da reeleição, a presidente Dilma teve a chance da reeleição, o presidente Bolsonaro deveria ter a chance da reeleição. É uma decisão que cabe ao povo, mas quem sofreu tanto, quem levou uma facada, quem lutou cada dia desse governo, eu acho que poderia, no próximo governo, que aliás, veja, eu fui vice-líder do presidente Lula quando era senador. O primeiro governo do presidente Lula foi um governo muito difícil. Ele saiu com 70% de aprovação no segundo governo. Mas no primeiro governo foi muito, muito, muito difícil. Quase que o governador Alckmin ganhou a eleição, foi para o segundo turno. Lula caindo e Alckmin crescendo. Veja, o presidente Lula, no segundo governo, é que conseguiu índices de aprovação extraordinários. Chance que eu não tive no Rio de Janeiro. Espero que o presidente Bolsonaro, o povo do Brasil, possa dar a ele essa chance. O senhor acha que o presidente Bolsonaro ele poderia apoiar os republicanos, apoiar uma candidatura do senhor, seja lá qual for ela, né? Eu acredito que o presidente tem o seu partido, tem o seu candidato a governador e o seu candidato a senador. E essa é, vamos dizer assim, uma decisão que pode até nem ser da alma dele, do coração dele, mas é um imperativo da vida pública. Às vezes a política afasta os amigos e aproxima os inimigos. São contingências daqueles que têm, vamos dizer assim, a missão de servir ao povo. Não é uma coisa matemática. E a gente precisa entender. Todos que estão na política precisam entender essas coisas. A gente sabe que o ex-presidente Lula, né, com quem o senhor sempre teve uma boa relação, inclusive com a ex-presidente Dilma também, governo do qual o senhor foi ministro, ele vai... é pré-candidato, né? Deve tentar novamente. Ele tem o candidato ali no Rio de Janeiro, né? Deve estar ali com o Freixo, mas de qualquer maneira, seria um apoio que o senhor rejeitaria? Apoio não se rejeita. Nenhum apoio se rejeita. Todos políticos buscam apoio para poder servir ao povo. Agora, essa hipótese é uma hipótese que não existe, porque o presidente tem seu lado definido também. Como eu disse a você, aqui no Rio de Janeiro, quando me elegi senador nas 2 vezes e elegi prefeito, eu não tive apoio do presidente da República. Nessa última, o presidente Jair Bolsonaro, ele até tentou me apoiar, mas depois ele mesmo reconheceu
que pelas forças do Congresso, que o pressionavam muito, ele teve que se manter isento. E eu compreendi perfeitamente. Então, acho difícil que esses apoios surjam por amizade, por simpatia, porque há aquilo que eu te falei, Débora, os imperativos do partido. O partido tem sua diretoria, tem seus membros, tem os candidatos, e todos eles requerem muito da sua majoritária. Tem tempo de televisão, tem fundo partidário. De tal maneira que a eleição que eu for disputar aqui, eu e meus companheiros, acredito que será uma repetição das passadas, que foram, e que tivemos sucesso, e foram com o apoio do povo. Aqui no Rio de Janeiro, as pessoas brincam comigo dizendo o seguinte: olha, o fulano apoia o ciclano, o beltrano apoia o outro. Ocorre que o rio corre para o mar, e mar é Marcelo, é o nosso candidato. Isso é o que eu ouço nas ruas aí das pessoas. Interessante. Olha, obrigada. A gente falou um pouco já sobre o seu processo, a sua prisão, né? O senhor falou que, na verdade, o processo ele não foi nem arquivado, é que ele sequer foi aceito na Justiça Eleitoral, é isso? Exatamente, foi dado baixa. Agora, a minha tristeza, sabe, Débora, é ter perdido minha mãe nesse processo. Eu gostaria tanto que ela estivesse viva, não só para ver a baixa do meu processo, mas também para ver que o povo do Rio de Janeiro, com o mesmo coração meu e dela, me colocou em primeiro lugar nas pesquisas sem eu ser candidato. O que me traz um orgulho enorme de pertencer a essa gente sofrida e valente do estado do Rio de Janeiro. A minha mãe era do interior, eu sou da capital, mas os fluminenses e cariocas são um povo de uma generosidade enorme. Nós demos ao mundo o Silvio Santos, que é aí o presidente o criador do seu partido. Ele veio daqui da minha terra. Ele é daqui, fomos nós que demos esse homem ao mundo. Esse é o povo do Rio de Janeiro, com feitos extraordinários. Tá certo, prefeito. Muito obrigada pela entrevista. Gostei muito de ter ouvido suas histórias, suas opiniões. Muito obrigada, viu? Um prazer enorme ter recebido o senhor aqui. Muitíssimo obrigado, Débora. Se você quiser fazer uma entrevista dessa todo dia eu vou estar aqui para te atender. Você é muito simpática, o povo de São Paulo é extraordinário, que Deus abençoe o SBT e que seja sempre essa emissora extraordinária. Olha, o SBT é uma emissora realmente que merece a nossa assistência, porque a gente só vê coisa legal, bacana. Me lembro quando era pequenininho, minha mãe ficava de manhã até de noite assistindo o Silvio. Peço até a você que dê um abraço para ele. Muito obrigado, Débora. Deus te abençoe. Obrigada, prefeito. Obrigada a você que nos assistiu. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. E eu espero você na próxima edição do Perspectivas. Até mais.